Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual a É imagem, que, Excelência? As 190 ou as duas fornecidas? doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, Repita, quais doutor. imagens? As Quais imagens imagens? Aquelas existentes. que desapareceram ou O aquelas senhor, disponíveis de forma seletiva? o senhor desapareceu com imagens, Eu não, doutor? eu não sou autoridade pública, não O tenho senhor, qualquer tá, o senhor está responsabilidade sobre a acusando guarda. alguém, o senhor está acusando alguém de ter Falei desaparecido? de forma genérica e não cheguei Ah, nessa pergunta porque ainda. eu já estou oficiando o governador Tarcísio para informar das suas acusações de ontem. O Não senhor quer foram que eu informe acusações. mais alguma autoridade sobre suas Não. acusações? É que a minha pergunta próxima ao general é Não, quantas não. câmeras havia à disposição. Encerramos, general. Algum Mas por que fugir? Por advogado que mais, fugimos desse algum esclarecimento, advogado Excelência? mais deseja fazer alguma questão? A procuradoria deseja alguma questão? Ministro, pela defesa do Coronel Marcelo Câmara, tenho perguntas. Só para esclarecer, Por o senhor favor, cassou a então. minha palavra? Por Só para favor, doutor. Cassei esclarecer. a palavra. Cassei a palavra. Por favor. Da minha defesa, então, fazer tudo da forma aqui no Brasil e de forma mais correta possível. Agora, a título de autodefesa, eu gostaria de consignar que assim, essa tem sido uma tese da minha defesa, então, eu me considero hoje um preso político, eu me considero uma pessoa com restrições injustificadas à minha liberdade de locomoção, eu me considero uma pessoa com restrições injustificadas à minha liberdade de expressão, inclusive por ocasião do julgamento de recebimento da denúncia do Núcleo 2. Os jornalistas e os advogados foram proibidos de adentrar os recintos da segunda turma, do plenário da segunda turma, com o telefone e outros eletrônicos, porque havia uma proibição que segue em pé, que eu não poderia ser filmado, não poderia ser fotografado e que poderia ser responsabilizado, inclusive, por terceiros. Isso, evidentemente, tem causado uma série de danos à ampla defesa, e isso é preciso que fique consignado, como é um momento de autodefesa, como é um momento em que eu estou tendo a oportunidade de falar pela primeira vez em muito tempo, inclusive com restrições a entrevistas, né, que me foram impostas por decisões do ministro relator Alexandre de Moraes, negando entrevistas solicitadas pela Folha de São Paulo, solicitadas pelo Poder 360, solicitadas por outros veículos, ou que foram ignorados, inclusive por veículos internacionais como a BBC, como o Washington Post, como o New York Post. Então, assim, eu friso isso por quê? Porque nós vivemos um momento em que o meu nome circula no país há 2 anos. O meu caso é mencionado nas redes sociais diariamente, meu nome é mencionado nas notícias diariamente. E até agora eu não tive a oportunidade de me defender. Essa é a primeira ocasião em que eu posso, evidentemente, falar. E o que eu tenho falado quando eu posso falar com a minha esposa, com o meu pai, com os meus advogados, para que eles comuniquem isso na defesa? Eu tenho a convicção, como eu disse, de que eu sou um preso político, eu tenho a convicção de que a minha prisão ela não se deu com justa causa, ela se deu em claro desvio de finalidade. A viagem não existiu, o meu local era sabido, era certo, haviam informações nos autos 4 meses antes que davam conta de que esse local era sabido. Essas informações estavam disponíveis tanto à Polícia Federal quanto à Procuradoria-Geral da República, quanto ao ministro relator. Isso consta dos autos, foi inclusive matéria de recursos apresentados por nós. Então, eu tenho essa convicção. A prisão ocorreu com base numa viagem que eu não fiz, que não existiu, e depois, como eu fui preso naquelas circunstâncias, e que também tiveram, ao longo da fase de instrução, menções ao tipo de situação vexaminosa a qual eu fui submetido no presídio, depois, com tudo que ocorreu, com os desdobramentos internos e externos, eu acredito, inclusive, que a denúncia contra mim só ocorreu devido a esses fatos, porque não se sabia como explicar uma prisão de mais de 6 meses, sem indiciamento, sem denúncia formal, que só veio meses depois. Isso nunca ocorreu, por exemplo, no âmbito da Operação Lava Jato, isso nunca ocorreu no âmbito de nenhuma das outras operações que foram tão fortemente criticadas por juristas no nosso país. E eu fui submetido a 6 meses de prisão, na verdade um pouco mais, né, alguns dias, uma semana a mais, sem indiciamento, sem denúncia,
tendo apresentado todo tipo de prova, tendo sido subjugado a tentar produzir a prova diabólica, e produzimos a prova diabólica, produzimos a prova de que eu não tinha viajado, juntamos aos autos mais de 20 elementos, enquanto a Polícia Federal se reservava a dizer que Ponta Grossa, que é uma das cidades mais distantes da fronteira no Paraná, era uma cidade próxima da fronteira, que eu tinha poucas roupas, que, como eu disse, considero até hoje uma grande extravagância da Polícia Federal, esse detalhe, né? E outros elementos ali totalmente frágeis, né? Tanto é que foram reconhecidos em 2 ocasiões pela Procuradoria-Geral da República. A primeira delas, apenas 20 dias após a minha prisão. Eu fui preso no dia 8 de fevereiro de 2024. A gente estava em período de carnaval, né? Foi na véspera do carnaval. Logo que a PGR, o STF, todos voltaram aos trabalhos normais, a PGR se manifesta pela minha soltura, dizendo que estava demonstrado que não havia ocorrido aquela viagem, que aquela viagem não havia acontecido, que não havia qualquer indício encontrado pela Polícia Federal na minha residência de indícios de fuga. Posteriormente, a Polícia Federal inova nos autos, trazendo novos elementos que, como eu disse, são extremamente frágeis, um documento imprestável dos Estados Unidos, e que, como eu disse, está sendo investigado, e está sendo investigado, inclusive, porque há um disclaimer muito claro, dizendo que autoridades não podem utilizar aquela informação, que aquela informação, caso fosse utilizado por oficiais, e lá faz uma lista bastante exaustiva, listando, inclusive, autoridades tribais de tribos indígenas, caso fosse utilizado para fins oficiais, aquilo poderia constituir crime à segurança nacional americana, violação de sistemas americanos e outras coisas. Esse é um ponto. Outro ponto é justamente o registro de entrada que aparece no sistema dos Estados Unidos enquanto eu estava preso, em abril de 2024, logo após o próprio sistema migratório americano, o Customs and Border Protection, o CBP, confirmar com dados oficiais, por meio do I-94, por meio de comunicações com os meus advogados constituídos nos Estados Unidos, que meu último registro de entrada era setembro de 2022, como eu informei, inclusive, a Polícia Federal, por ocasião do único depoimento ao qual eu fui convocado no dia 22 de fevereiro, e que foi solenemente ignorado. Então, Excelência, a fim, como o senhor falou, poderia ser algo bastante geral, né? Só para a gente repassar os pontos centrais dessa denúncia. Essa denúncia, desde o início, ela tem se fiado em pilares muito frágeis. Um deles é a delação do Cid, que é uma delação de Schrödinger, né? Cada hora ela diz uma coisa, uma hora ela diz uma coisa, outra hora ela diz o oposto. Inclusive, nessa última oportunidade que nós tivemos de ouvi-lo, ele disse ali informações totalmente novas, disse inclusive que nunca chegou a ver a minuta, mas em outro momento ele descreve qual seria o conteúdo dessa minuta. Então, assim, uma coisa que eu acredito totalmente descredibilizada, tanto é que a própria Procuradoria-Geral da República considerou que houve deslealdade por parte do delator, que faltou com a verdade. O próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, em diversas ocasiões trouxe o Mauro Cid para prestar esclarecimentos, chegando a dizer, inclusive, que havia indícios de que, por relações pessoais ou relações de subordinação e hierarquia, ele poderia estar protegendo pessoas. E eu tenho a firme convicção de que, da mesma forma que ele poderia, talvez, estar protegendo pessoas, ele poderia estar selecionando bodes expiatórios, que é o que me parece que ele tentou fazer, me colocando numa reunião que todas as demais testemunhas dizem que eu não estava, que todos os elementos técnicos mostram que eu não estava, e esse é um elemento fragilíssimo, porque nós sabemos que a delação é meio de prova e não prova. Segundo elemento, depoimento do general Freire Gomes. Desde o dia 10 de março deste ano, nós temos solicitado, junto ao ministro relator, junto ao juízo, que nos fosse compartilhado as imagens, os vídeos do depoimento do general Freire Gomes, para que ficasse claro em que circunstâncias ficou consignado possivelmente o Felipe Martins estava. Nós perguntamos isso ao delegado Fábio Schor, ele disse que não apresentou e que a Polícia Federal e outros delegados não apresentaram ao general nenhum documento, nenhum elemento, que não houve indução, que foi uma resposta espontânea. E, no entanto, o próprio general Freire Gomes, em documento juntado aos autos, assinado por ele, assinado pelo advogado dele, diz de forma clara e explícita que ele nunca afirmou
que Felipe Martins estaria na reunião, que esse possivelmente ficou consignado a partir de um registro de entrada com o meu nome, que foi mostrado para ele, e a partir de termos e de partes da delação do coronel Mauro Cid, que foi mostrada a ele enquanto ela ainda estava em sigilo. Então houve ali, sim, no meu entender, na minha convicção, e na convicção, acredito também da minha defesa técnica, uma tentativa de induzir a testemunha, e essa tentativa de induzir a testemunha custou também, talvez, a indução da Procuradoria-Geral da República ao erro, a indução do próprio ministro relator ao erro, porque levaram aquilo em consideração. Mas o que é ainda mais grave, porque ficou constado, ficou consignado ali, possivelmente Felipe Martins. Qualquer pessoa que leia o possivelmente, que aparece ali por 3 ocasiões, possivelmente Felipe Martins estava presente, possivelmente Felipe Martins leu, qualquer pessoa saberia que possivelmente significa, indica dúvida, incerteza. No entanto, a Procuradoria-Geral da República, ao realizar ali o texto, ao concretizar o texto da denúncia, ela suprime a palavra possivelmente, que foi suprimida também do relatório apresentado à primeira turma no dia 22 de abril deste ano, por ocasião do voto que recebeu a denúncia contra mim, e naquela ocasião ficou muito claro que o único elemento, como a delação não era um elemento autônomo, não poderia ser o único elemento, que o único elemento utilizado foram as palavras do general Freire Gomes, que agora já restam totalmente esclarecidas. Da mesma forma, um registro de entrada extremamente problemático, que a gente, ao longo da instrução processual, identificou erros dos mais absurdos. O meu nome ali, por exemplo, sempre aparece de forma, com a grafia incorreta, eu apareço como Felipe, como Filipe, como Filipem, ou seja, não havia qualquer rigor naquilo. Há registros de entrada sem registros de saída, há registros que ao serem confrontados com dados técnicos não correspondem à realidade, há registros que existem ali que não configuram nada, sem contar que são elementos extremamente banais. E por que eu digo que são elementos banais? O Palácio da Alvorada era um local com mais de 20 mil metros quadrados de construção. Em alguns momentos, havia ali 300, 400 pessoas trabalhando, entre motoristas, segurança, jardineiros, cozinha, os funcionários, enfim, de todas as áreas ali de manutenção, serviços gerais. E essas pessoas ingressavam ali diariamente. E o fato delas ingressarem lá não significava que elas tinham qualquer tipo de contato com o presidente, muito menos um contato de natureza golpista, que sequer era do feitio do presidente da República. Então, pega-se um registro de entrada no portão do Palácio da Alvorada, como se o Palácio da Alvorada fosse o consultório de um dentista, que bastava entrar lá que você ia ser atendido. Muitas pessoas entravam, tentavam falar com o presidente da República, não conseguiam, esperavam por horas. Isso, inclusive, parece constar do confronto entre os registros de entrada com os registros da agenda do presidente. Inclusive, em vários desses dias em que constam a minha entrada, consta o meu nome no registro de entrada do Palácio da Alvorada e não consta na agenda pessoal ou oficial do presidente da República. Então, são elementos extremamente problemáticos, mas que até agora têm sido utilizados para criar cerceamentos os mais absurdos, né? A gente está numa semana em que houve diversas manifestações de corte político, e eu entendo que não cabe aqui avançar no discurso político, mas cabe sim uma contextualização, porque a denúncia feita pela PGR ela começa justamente com uma introdução de natureza política, e a gente está numa semana que todos os órgãos de imprensa têm se levantado, têm erguido a voz contra a censura no Brasil. E eu gostaria também que ficasse consignado que eu estou sob censura há quase 2 anos. Eu não posso conceder entrevistas, eu não posso me expressar por redes sociais, eu não posso ser filmado, eu não posso ser fotografado. Inclusive, no dia 22 de abril, quando eu estive pessoalmente, presencialmente, nas dependências da primeira turma, do plenário da primeira turma, no STF, um fotógrafo tirou a minha foto, colocou na página do STF e foi, segundo a imprensa, mas a foto estava lá, tem o registro, recebeu a ordem que tinha que tirar. Ou seja, por alguma razão, eu sou uma pessoa que hoje se busca esconder. Por alguma razão, eu sou uma pessoa que hoje não se permite falar publicamente, que não se permite dar a minha versão, exercer
a ampla defesa, não só naquilo que diz respeito à defesa técnica, que tem sido exercida de forma heróica, em que pese todas as violações e todas as dificuldades que eles têm encontrado ao longo desse processo, mas eu tenho tido a minha palavra cassada, eu não tenho tido a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então, eu até peço a compreensão de Sua Excelência, dos demais colegas, né, os corréus, os advogados, porque essa é a primeira oportunidade realmente em 2 anos, e há muita coisa a que ser dita. Ainda sobre os registros de entrada, é importante registrar que há registros de entrada convergentes com várias outras pessoas, e pessoas que, segundo notícias, sequer foram investigadas. O que mostra, para mim, e isso parece estar claro, como eu disse, a minha prisão, na minha convicção, ela não se dá por justa causa, minha prisão cautelar se dá, no mínimo, por meio de um equívoco e, no mínimo, por meio de uma negligência da autoridade policial, que confessou, inclusive, na fase de instrução deste processo, que não julgou necessário realizar diligências básicas que teriam sido suficientes para apontar a minha localização, que ignorou elementos que constavam dos autos, que apontavam também a minha localização. Então, da mesma maneira, eu considero, sim, que tem havido uma seletividade por parte, sobretudo, da Polícia Federal em relação à minha pessoa, seletividade que começa, evidentemente, com o delator que conta uma série de mentiras, mas que poderia ter sido sanada de forma muito clara. E explico por quê. Quando o delegado Fábio Schor, ao colher os depoimentos da delação do Coronel Mauro Cid, ele pergunta de forma objetiva e clara: Coronel Mauro Cid, o senhor tem algum elemento material, o senhor tem algum elemento que corrobore tudo isso que o senhor está dizendo sobre o Felipe Martins? Ele fala: não, doutor, não tenho. E o delegado, aparentemente, ignora que um acordo de delação precisa sim ser corroborado por elementos de prova, precisa sim ser corroborado por elementos sólidos, para que não se faça o tipo de injustiça e o tipo de cerceamento, o tipo de violação de direitos mais fundamentais, como tem ocorrido na minha vida desde então. Inclusive, não consta nos autos, e eu não saberia apontar para o senhor ou para qualquer pessoa que me perguntasse quais são as razões das minhas cautelares. A PGR, tanto na primeira manifestação, no dia 1º de março de 2024, 20 dias após a minha prisão, diz que não havia ocorrido a viagem, que não havia indícios de fuga e que não eram necessárias nenhuma outra diligência, aliás, nenhuma outra cautelar, a não ser o recolhimento do passaporte e a proibição de sair do país. Depois, quando se manifesta novamente em julho, no mesmo sentido, de posse das herbes, dizendo: olha, as herbes demonstram que ele de fato fez uma viagem para Ponta Grossa, se instalou ali e não mais saiu. Então está demonstrado que a viagem não ocorreu e que, portanto, não há risco de fuga. Da mesma forma, a PGR se manifesta solicitando apenas as mesmas cautelares, menos gravosas, né, que haviam sido aplicadas a outros réus, que podiam conceder entrevistas, podiam viajar pelo país, e que eu, desde que saí da prisão, não posso fazer. Mencionei no início, né, amanhã, dia 25 de julho, é aniversário da minha filha, Aurora, não poderei estar com ela, não poderei ver ela, como não tenho podido, ela mora num local de difícil acesso, então isso dificulta ainda mais. Não tenho podido ver os meus pais. A minha avó, de 99 anos, chora todos os dias porque ela não pode me ver, ela não tem condições de viajar para cá. E não há nenhuma justificativa nos autos. Não é que há uma justificativa genérica, do tipo, permanece o risco de fuga. Não, simplesmente não há. Não foi juntado aos autos qual é a razão. Só foi juntado aos autos o rol de restrições, que inclui as restrições de entrevistas, a restrição de expressão pelas redes sociais, o contato com uma série de pessoas, que tudo bem, até parece uma coisa mais natural, monitoramento eletrônico, comparecimento semanal, toda segunda-feira, no Fórum de Ponta Grossa, algo que já vem sendo apontado, inclusive, pelo Ministério Público de Ponta Grossa, pelos juízes responsáveis de Ponta Grossa, que parece excessivo e desnecessário, uma vez que eu sou a única pessoa do estado do Paraná que comparece semanalmente à Justiça para realizar essas diligências. Nunca tive qualquer problema na realização nesse das ponto diligências. aí, eu cuido dos processos também do 8 de janeiro. Há diversos réus que estão Aqui com no tornozeleira Paraná, no Paraná. Comparecem toda semana. semanalmente não. Aqui, por exemplo, Semanalmente, porque a determinação é do Sua Excelência, o ministro relator. Não é nós do juiz do nós local. podemos solicitar essa informação?
Nós Sim, podemos... tá, vários processos nos autos. É só Não, ótimo, a porque consulta é pública. essa informação foi solicitada ao TJ do Paraná, que nos respondeu dessa maneira. Há uma senhora, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, que comparece uma vez por mês em decorrência de um processo do 8 de janeiro, mas ela não comparece semanalmente, toda segunda-feira, tanto que todos os funcionários do fórum já me conhecem, eu sou a única pessoa que faz essa diligência frequentemente, e como eu disse, Excelência, eu saí da prisão em agosto, 8 de agosto de 2024. Nós estamos nos aproximando de agosto de 2025, fazem um ano. Eu tenho cumprido todas essas cautelares de forma diligente, nunca houve qualquer tipo de problema, qualquer violação. Sempre tenho informado nos autos qualquer movimentação, qualquer problema que eventualmente surja, mas permanecem essas mesmas cautelares, essas mesmas restrições, que, como eu disse, têm tido um custo pessoal muito alto, que não encontram previsão no Código de Processo Penal, não encontram previsão na legislação brasileira, e que, como parte da minha autodefesa, eu gostaria de fazer consignar, como alguém que está tendo a oportunidade de falar pela primeira vez, que isso, inclusive, tem causado prejuízos enormes à minha defesa. Dou um exemplo. Ao longo da fase de Senhor instrução. Felipe, o senhor está fazendo um discurso circular, assim, eu gostaria que o senhor, sem cercear o senhor, só gostaria que o senhor fosse mais objetivo para que eu possa passar a palavra e nós possamos continuar. Que a defesa do senhor também vai ter oportunidade de questionar o Perfeito, senhor. excelência, perfeito. Mas como eu Que o disse, senhor já, assim, voltando aos mesmos temas mais de uma vez. Então, eu não me só recordo de... pediria para ser mais objetivo. O senhor está tendo toda oportunidade, como o senhor mesmo destacou Uhum. agora na fala do senhor, que eu É, estou deixando o senhor falar à vontade. A única eu não coisa me é que eu peço que o recordo, senhor seja mais específico. eu não me recordo de ter me repetido, mas, de novo, como eu falei, ressaltei, inclusive, como justificativa, porque eu entendo que há limites para a autodefesa, embora a ampla defesa e o contraditório devam ser exercidos idealmente sempre apenas dentro do limite da lei, mas eu justifiquei ao senhor, inclusive, que há discursos, há um discurso introdutório na denúncia e tudo mais, que fala sobre a democracia. E, ao meu entender, a violação de liberdades fundamentais, a violação de direitos mais básicos, como a liberdade de expressão, são, sim, pilares essenciais da democracia que não têm sido respeitados, paradoxalmente, dentro desse processo. E, como eu disse ao senhor, isso precisa ficar consignado não só nos autos desse processo, mas pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ser acompanhado pela sociedade brasileira, em nome do princípio da transparência. Então, por isso, eu fiz tanta questão de enfatizar esses pontos. Para concluir, ainda sobre a denúncia, há, como eu disse, apenas 3 elementos: delação do coronel Mauro Cid, o depoimento do general Freire Gomes e registro de entrada. O depoimento do general Freire Gomes está superado, ele esclareceu tanto no núcleo 1 quanto em termos de declarações juntados no núcleo 2, que ele jamais disse que eu estive nessa reunião, assim como as demais testemunhas de acusação e também os corréus, né, relacionados a esses fatos. Inclusive, Excelência, eu também não posso deixar de frisar que até me causa estranhamento o fato de eu estar no núcleo 2, eu passei aqui ouvindo, evidentemente, com todo respeito, o depoimento do colega, do delegado Fernando, mas assim, eu não entendi nada, porque toda a denúncia, toda a narrativa da acusação que me foi imputada está concentrada no núcleo 1. E nós não tivemos, inclusive, a oportunidade de inquirir os demais, ou interrogar os demais réus do núcleo 1, que eram pessoas relacionadas aos fatos que estão sendo investigados aqui, de modo que esse é mais um prejuízo que vem sendo causado à minha defesa. Também gostaria que ficasse consignado que o período em que eu passei na prisão, e aqui eu estou atestando a minha palavra, isso foi dito também por testemunhas, inclusive por uma testemunha que coletou isso de outras pessoas. Parte do período em que eu passei na prisão foi feito em isolamento, após o período de triagem, numa cela sem iluminação, verificada pela psicóloga da unidade, verificada pelos funcionários da unidade, durante 10 dias. O senhor relatou isso para o juiz corregedor? Há um juiz corregedor que vai todo mês, né? Excelência, eu não recebi visita do juiz corregedor, mas recebi visita
da procuradora, que era corregedora dos presídios pelo Ministério Público, recebi visitas do TJ do Paraná, os funcionários, né, os servidores, isso foi relatado a eles também, a própria corregedoria do DEPEN, deputados estaduais que integravam a Comissão de Segurança Pública do Estado do Pará também estiveram lá e puderam averiguar esses fatos atestados, Já, não só... sim, fica registrado esse ponto já, o senhor já registrou, como o senhor falou, gostaria que fosse consignado. Vamos concluindo? Excelência, ainda não terminei sobre esse ponto, porque é importante, até para que... Não, o se senhor já entenda... disse, Não, ficou durante tudo esse bem, período, está até para superado, que porque isso não consta da denúncia. até Essa para é que a grande questão. Mas é parte da instrução. Eu estava preso, e enquanto eu estava na solitária, inclusive, estavam tentando me Não. O coagir. senhor está dizendo que ela é solitária. Então, toda a descrição que está dando, quem está dando é o senhor. Sim, eu Eu estou deixo dando bem essa claro, descrição. a defesa tem todo o direito, e a defesa tem o direito até de falsear a verdade. Não estou imputando ao senhor, Não só estou estou falseando, e deixando isso como bem claro, não estou tá? falseando, Direito de apresentei testemunhas defesa que é amplo atestaram e isso. absoluto. Nós não Sim, Felipe, temos o crime de Felipe, perjúrio no Silêncio, só uma Brasil. questão de ordem. Felipe, só um minuto. Silêncio, só uma questão de ordem. Agora a defesa técnica falando. Eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência. Nós estamos aqui exercendo uma autodefesa em um processo extremamente complexo. Nós Não, estamos falando de doutor, sim, 78 está tendo terabytes. todo o direito de falar. Tá, Por essa razão, tá. estou deixando o Sim, eu réu agradeço. falar. A Tá. questão é que está se estendendo muito em relação a isso. Ele não Excelência, conclui. Ele está sendo circular. há um injustiçado do tamanho de Felipe Martins, uma semana falando não Sim, seria doutor, suficiente. sim, sem problemas. O problema é que nós não temos uma semana de Tá, depoimento. O senhor sabe mas muito bem como funciona o processo, eu né? peço vênia, Excelência, mas se necessário for, ficaremos um mês Tá. fazendo Doutor, autodefesa. vamos, Tá? senhor Felipe Eu só Martins, peço a por Vossa favor, Excelência continue. eu só peço a Vossa Excelência que Sim, tenha, doutor por Jeffrey, eu gentileza, já entendi. Eu vou tá? conceder a palavra novamente ao Paciência, réu Felipe. Eu tá? Porque estou tendo toda a paciência do mundo, é doutor. muito importante que a Eu, em autodefesa momento seja algum, eu exercida de cortei forma a eficaz. palavra de ninguém, quer dele, quer do senhor. A Tá única ok. coisa que eu acho que nós devemos prosseguir. Senhor Felipe, Excelência, por favor, eu Agradeço. peço que o senhor vá mas concluindo. tudo bem, mas existem informações relevantes sobre isso. Como o senhor sabe, Sim, mas porque o senhor talvez... ainda vai ser inquirido pela PGR e pela sua defesa. Esses fatos Perfeito, podem Excelência, ser mas explorados aí. eu gostaria que me fosse garantida a palavra neste momento. O Não, senhor o me senhor concedeu. está tendo. Eu não estou cortando, cerceando a defesa de ninguém. Eu só estou querendo que o senhor vá concluindo. Eu estou Por concluindo, mas, favor. por exemplo, eu não disse em momento algum, e é uma informação relevante para que se entenda o contexto, que o isolamento em cela sem iluminação é algo vedado pela Lei de Execução Penal no Brasil, é algo, inclusive, considerado crime de tortura, caso seja constatado, e, como eu disse, foram feitos os registros para que, eventualmente, isso seja verificado. Essa cela na qual eu constei não dispunha de iluminação, como eu disse, algo vedado, e que configura privação sensorial, uma forma de tortura reconhecido pela Carta Sim, de São José sim. de Costa Rica, por tratados Mas o senhor internacionais, pode por convenções prosseguir. O senhor já internacionais. deixou isso consignado. Excelência, gostaria de deixar consignado também que eu não entendo, inclusive, a pressa com que esse processo tem sido tocado. Eu não entendo a pressa, por exemplo, com que essa instrução foi marcada durante a fase enquanto a gente está no recesso. Então, são problemas que precisam ser registrados, não só pela defesa técnica, como têm sido registrados, mas para que eu próprio diga que os meus advogados estão indo até o limite que eles podem, mas que esse limite não tem sido suficiente. Eu não acredito, eu não sinto que a minha defesa tem sido plenamente realizada, não em decorrência do trabalho dos meus advogados, que, como eu disse, é um trabalho heróico, mas em decorrência de todas essas dificuldades, de todas essas restrições que têm sido impostas e que é importante que se conseguirem. Esse é um assunto importante para esse processo. Afinal de contas, como eu disse, a denúncia abre com um relato, com uma introdução, com um discurso Então, sobre viu a como o democracia. senhor é circular? É isso que eu estou apontando. Por isso que eu Não, peço que o senhor vá concluindo. eu trago sempre Por sempre favor. esse discurso para justificar o porquê de eu estar apresentando um contraponto a esse discurso. Porque se esse discurso ele tem essa natureza, evidentemente ele pode ser contestado. Ele pode ser contestado, por exemplo, no utilitarismo, que acredita que uma pessoa ficar Senhor na Felipe, por solitária... favor, aqui não é momento para ficar dando aula sobre o que é utilitarismo ou não, o que é pragmatismo A denúncia ou era não. momento para a Vamos PGR... concluir, por favor. Excelência, Aqui é esclareça sobre para mim. fatos. O réu fala Excelência. sobre fatos. Excelência, esclareça para mim só para que eu possa, então, compreender o escopo da minha fala.
cabia à Procuradoria-Geral da República dar aula na denúncia, discorrer sobre democracia. Doutor, isso não compete a mim. Mas a minha palavra compete ao senhor, o que eu posso e o que eu não posso falar. Não, eu não estou dizendo o que o senhor pode e o que o senhor não pode. E o senhor vai concluir ou não, por favor? Porque Tá, tudo o bem. interrogado não sou eu, o interrogado não sou eu, o interrogado é Não, o senhor. eu estou apresentando a justificativa de que o meu discurso está sendo feito em decorrência de um discurso apresentado pela acusação. Sim, então o senhor, Em, por favor, em, prossiga e chegue a uma em conclusão. respeito à paridade de armas, se a acusação pode fazer um discurso dessa natureza, a defesa também pode fazer. Ou não temos mais paridade de armas. Mas, enfim, como o senhor disse, nós podemos então prosseguir. Haverá aí a oportunidade dos meus advogados fazerem perguntas ainda, e há muitos outros fatos a serem esclarecidos que, com a orientação, com as perguntas e guiamento deles, talvez fique mais fácil de esclarecê-los. Passo a palavra para o procurador.